aqui, Senhor. Esse é o nosso prazer. Nosso prazer é estar na Tua presença, Deus. Prostrados aos Teus pés. Declarar isso nas nossas vidas. Meu maior prazer é estar em Tua presença, prostrados aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu sinto Teu poder aqui. Quero mais de Ti, Senhor. Seu poder e a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e canto. Derrama a Sua glória, derrama a Sua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, vive esse amor. Meu maior prazer é estar em Tua presença, prostrados aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. E adoração ao nosso Deus, louvor ao único que é digno, ao único que deve ser adorado e exaltado. Que a nossa atenção, a nossa adoração esteja voltada somente a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos estar lendo o Salmo de número 101. Salmo 101. Diz assim: Cantarei a bondade e a justiça a Ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Porta dentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará.
Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal, ao que ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém? Vamos ter uma oração. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de louvar e adorar o Teu nome. Louvor em comunidade, exaltação em comunidade, invocação do Teu nome em comunidade, Pai. Fale aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. Aceite os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa oração. Que tudo, Pai, seja feito para a exaltação do Teu nome e fazer ainda mais o Teu nome conhecido e transformarmos um pouco mais a partir da Tua palavra para sermos mais parecidos com Cristo. Nos ajuda, nos capacita, abra nossas mentes e corações. Seja com tudo que nós viemos a fazer aqui, que é tão somente para a exaltação e louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Espere pelo louvor. Boa noite a todos que estão acompanhando na live, se é do seu lar, da sua família. Nós vamos continuar crendo, porque é dessa maneira que conseguimos viver bem, né? Crendo no poder da oração, dos joelhos que se dobram, né? E nós vamos continuar orando pela nossa nação, orando para que Deus continue manifestando a sua graça e o seu poder no meio do seu povo. Essa é a única maneira, né? Nós não temos uma outra forma de ver as coisas sendo modificadas no nosso meio. E nós temos uma arma secreta, né? Está no paiol de Deus, que é o poder da oração. Então nós temos que continuar de joelhos, entre mentes, falando, Senhor, confessando. Eu acredito que Deus tem colocado o seu povo nesse momento para viver nessa dispensação. Eu não vejo de uma outra maneira. Deus não, essas coisas todas que estamos passando, ela faz parte de todo um projeto do coração de Deus. Não é nem dos homens, né, dos políticos, não, é do coração de Deus. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo. Mas o mais importante nisso tudo é o que Deus tem e está fazendo no meio do seu povo. E acredito eu, sim, dessa forma, que Deus está trazendo para o seu leito de amor, sabe? Aqueles que estão entendendo todo esse processo que está passando, para a glória de Deus, começar um novo na sua vida, um novo de mudança, um novo de arrependimento, um novo de Deus. É isso, eu creio assim. Nós vamos cantar, você vai cantar do seu lar, a sua família, nós vamos cantar daqui, ok? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Então pegue, vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim.
creio no poder da oração. Sem Deus eu creio também. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Cadê a vontade dele? Entrega, fala pro Senhor. Quero entregar pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, todos nós cremos. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Durante muito tempo nós somos inimigos de Deus, das coisas de Deus, porque nós não conhecíamos, nós não sabíamos quem era Deus. As pessoas falavam de Deus, passavam em frente às igrejas e ouvíamos as pessoas adorando, mas nós não sabíamos também o que era adorar a Deus. Mas um dia Deus ele mudou isso em nossas vidas, e você sabe do que eu estou falando. Hoje ele cantou, colocou em seu coração uma canção, hinos de louvores. E antes mesmo da palavra chegar em seus lábios, né, Deus a conhece e faz tudo respirar. Então continue assim, né, porque Deus ele tem soprado a vida sobre nós. Isso tem sido maravilhoso. Essa é a grande verdade. Você sabe disso. Nós temos tido paz em meio às guerras. Temos visto Deus em todo o tempo. E com esse ousado amor, nós vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Pode soprar nesse lugar assim. Nossas mãos pertencem apenas antes de eu falar, cantar sobre mim. Tem sido tão bom e pensar antes de eu respirar, antes de eu respirar, sopraste tua vida. Que Deus compôs é esse? Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor cuidou. E todos os dias, aleluia, tem sido tão bom. Nós não tínhamos valor, o Senhor colocou valor. Não tinha valor, mas tudo pagou. Eu só tenho que te agradecer. Tem sido tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado.
Obrigado, ó Deus, porque um dia, ó Deus, o Senhor nos resgatou. Estávamos nas trevas e o Senhor nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, éramos a ovelha desgarrada, desprotegida, desviadas. Não sabíamos quem Tu era, mas um dia o Senhor foi lá e nos tirou, ó Deus, das forças do mal, das trevas, e nos colocou no meio da Tua presença, na Tua presença, do Teu lado, aonde o Senhor está, aonde tudo acontece, aonde podemos dizer que no Senhor nós somos mais que vencedores. Lugar esse que podemos desfrutar a nossa vida, ó Deus, em escalas, ó Deus, de graça e de bondade e de misericórdia, e bem conscientes de que nada fizemos, Senhor. Tudo, ó Deus querido, Deus Teu que conquistou por nós. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixais 99 só pra me encontrar. Não posso, nem merecemos, Deus, obrigado, Senhor. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 77, Salmo 77, 77. São 20 versos, a gente vai ler o Salmo inteiro, que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Salmo 77, do 1 ao 20, diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo amor foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida, palavra essa aberta diante de nós, que nós tenhamos também o coração aberto diante de ti para aprendermos acerca dela, para sermos mais parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Pai. Nos ensina a partir da tua palavra.
Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Uma das orientações que a gente aprende desde pequeno, ou deveria, né, pelo menos, mas que a gente ouve desde pequeno, é não ir ao supermercado com fome. Porque quando você vai ao supermercado com fome, a gente acaba comprando coisas por impulso, coisas que nós não compraríamos porque, na verdade, a gente está sendo movido por um sentimento e não pela nossa razão. Então, em vez de comprar um pacote de biscoito, a gente compra 5. Né? Em vez de comprar um quilo de arroz, a gente compra 10, porque a gente está com fome. Em outros momentos, nós somos ensinados a não tomar decisões nem atitudes de cabeça quente. Quando a gente começa a se exaltar, sempre tem alguém que fala assim: calma, não fala nada agora, não resolve nada agora, que você não está em condições de tomar decisão. Para quem foi militar, teve esse privilégio, né? Tem uma frase muito típica que é assim: militar, controle suas emoções. Né? Controle suas emoções. Porque quando a gente deixa a nossa emoção ir à frente, a gente acaba perdendo boa parte da nossa razão. E não só a razão de estar certo, mas a razão de raciocinar de forma correta. A realidade é que nem sempre nós vemos as coisas de fato como são, na sua essência. Às vezes nós observamos as coisas, pelo crivo do preconceito, pelo crivo da visão, e somos afetados emocionalmente de tal forma que essa realidade não é a que a gente vê, mas é como a gente vê. O ambiente do Salmo 77 tem muito disso. O salmista, nesse salmo, ele faz um desabafo, o salmista Asaf faz um desabafo. Um dos grandes músicos de Israel, não preciso nem dizer como eu admiro, visto que o meu primogênito tem esse nome, né? Asaf. E a sua missão sobre a vida, a sua visão sobre a vida e sobre Deus estava profundamente alterada por conta da sua aflição. Ao olhar para a sua condição, a sua realidade à volta, ele começa a ser tomado de tanto temor, de tanto medo, de tanta ameaça, que ele começa a não conseguir enxergar de fato quem era Deus na vida dele. E aí ele faz essa declaração: de noite indago no meu íntimo e o meu coração, meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará ser propício? Cessou permanentemente a sua graça? Esqueceu-se Deus de ser bondoso? Ao lermos atentamente esses versículos, concluímos que algo estava distorcido na compreensão do salmista. Alguma coisa sobre o eterno tinha se distorcido por conta da sua aflição. Sua situação emocional estava profundamente abalada. E emocionalmente envolvido, ele já não conseguia perceber nem quem era o Deus de Israel. No versículo 2 ele diz que a alma recusava consolar-se. No versículo 3 ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Até a sua comunhão com Deus estava alterada. A oração tinha um efeito reverso. Já não confortava, desesperava ele. O efeito reverso era tão grande que, ao lembrar de Deus, ele não tinha conforto, ele não tinha paz, ele não sentia alívio, ele sentia aflição. Ao meditar, o seu espírito desfalecia. Não deveria ele ser fortalecido pela meditação da palavra? Não deveria ele ser fortalecido quando considerasse a realidade de quem é Deus? Mas não. No versículo 4 ele diz que inclusive ele fica com insônia. Meus olhos não conseguem fechar, eu não consigo pregar os olhos. Eu estou tão preocupado que eu perdi a condição de dormir. E é uma das primeiras coisas que a gente perde quando a gente está preocupado. Eu vi uma reportagem essa semana que um dos grandes efeitos que está tendo essa pandemia é que as pessoas estão tendo insônia. Ou porque estão ficando muito em casa e acabam dormindo durante o dia e perdem o sono à noite, ou porque estão preocupados.
mas tanto um quanto o outro acaba trocando, fazendo igual o neném, igual o bebê, né? Trocando o dia pela noite. Graças a Deus, na casa, nenhum dos dois tem esse hábito, esse mau hábito de trocar o dia pela noite. Mas eu sei que existe, né? O salmista encontra-se em crise com Deus, e a gente vê isso a partir do verso 7. Ele mostra como que a sua compreensão está distorcida, e toda a sua compreensão da própria realidade está distorcida por conta de uma crise que ele está com o próprio Deus. Não é isso que geralmente a gente faz, nossa amargura, a nossa murmuração, a nossa raiva, antes de tudo, contra o próprio Deus. Se a gente reclama em última análise contra Deus. Se a gente murmura contra o Senhor, que é quem governa a nossa vida. Se a gente sente raiva de alguma situação, ódio de alguma situação, a gente está simplesmente dizendo que Deus não está no controle. A gente se perdeu no meio dos nossos sentimentos. Existem alguns princípios que a gente precisa, e a gente vai ver a partir desse salmo, para a gente não cometer o mesmo erro de Asaf nesse texto, né? O mesmo erro do salmista. É interessante, essa semana eu me peguei bastante triste, e um pastor amigo colocou no Facebook dele assim: o que você está pensando? Fez a mesma pergunta no Facebook, fez para ele e fez para os outros, né? O que você está pensando? E eu falei: como tem gente que consegue compartilhar tanta fake news? Tem horas que a gente pensa que é uma dádiva a ignorância. Porque você olha, vê que aquilo é mentira, mas se você falar que aquilo é uma fake news, pronto, você arruma um problema na sua vida. Seja qual for a fake, seja qual for o lado dessa bipolaridade do capeta que apareceu no nosso país, onde todo mundo acha que está certo, o outro sempre está errado, ninguém consegue achar um meio termo, a que olha para o outro com um olhar de ódio, já não está nem aí para o que vai acontecer, dando-se que morra muita gente, eu quero estar certo, virou um verdadeiro partido de Flamengo e Vasco. De preferência o Flamengo ser na esquerda, que é vermelho, e eu não gosto. Mas enfim, né? Olha eu soltando a minha pérola. Ninguém sabia qual era o meu posicionamento político, olha só. Mas enfim, também tem vários problemas com a direita. Porque simplesmente eu sou cristão, a minha orientação é em Cristo, a minha orientação precisa ser Deus e não ideologias políticas. Porque se você pensar Jesus como responsabilidade social que ele pregou, você vai dizer que ele é de esquerda. Se você vê que ele vai combater uma série de pautas da direita, como o aborto, você vai achar que ele é da direita. O problema é que ele não está nem na esquerda nem na direita, ele está no centro da vontade de Deus. E aí a gente começa a olhar para a situação e tentar achar soluções humanas e achar que A está certo, B está certo e Deus não está no comando. Começamos a ficar angustiados como um salmista. Esquecemos, né? E começamos a apostar aquilo que a gente acha que é certo. Tim Keller, certa vez, em 2018, ele falando sobre a polarização, ele diz assim: vivemos em bolhas. De fato, que aquilo que eu leio e aquilo que eu compartilho, tão somente é aquilo que eu já acredito como verdade. Eu não busco informação, eu busco satisfazer a minha convicção. O problema é que isso é um erro. Mas voltando para os princípios bíblicos, eu vou tentar, princípio desse texto, eu vou tentar fazer um paralelo com o que a gente vive. Na leitura do texto nós percebemos algumas verdades. Primeira delas: não há problema nenhum em Deus. Deus não mudou. O problema estava na lente que o salmista estava usando. O problema era como ele estava vendo. A reação do salmista à realidade é como sua dor causava essa distorção. E ele diz isso é a minha aflição. A minha aflição está fazendo eu não reconhecer mais o meu Deus. Eu acho que ele me abandonou. Eu acho que ele não quer mais saber de mim. Eu acho que ele cessou de derramar sua graça. Né? Quando estivermos alterados emocionalmente, precisamos lembrar que Deus é fiel. A sua fidelidade, a sua estabilidade deve nos orientar e não a situação que nós estamos enfrentando. Deus é santo e seus motivos são sempre corretos. O salmista
no decorrer do seu desabafo, ele chega a essa conclusão. Deus, tu és santo. Tu agiu na história. Segundo princípio que a gente precisa olhar no texto, quando a gente olha acerca de metodologia da pesquisa, os nossos pressupostos aplicam-se diretamente aos resultados da nossa pesquisa. Então, se eu tenho alguns pressupostos no início, isso vai vai direcionar o meu resultado. Segundo princípio, esses são os nossos pressupostos do texto. O estado de humor nos leva a conclusões equivocadas. Muitas vezes, até mesmo a variação de hormônio pode gerar sentimento de irritabilidade e depressão na gente. Tem dia que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente está chateado. Como diz o pessoal aí fora, tem dia que a gente nasceu, que a gente acordou de olho virado. Não estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje, se der bom dia, está correndo perigo. Né? Nosso humor faz com que a gente tome decisões equivocadas. Um exemplo disso, os parques de diversão, esses mais tecnológicos, não esses que a gente tem da nossa geração, né? De praça, mas aqueles mais tecnológicos, a geração de Malu, Azaf, Isabelle e companhia, tem um grande telão, cadeiras, e a pessoa senta ali e começa a ter a sensação que está dentro do filme. E aí a cadeira balança, a tela vira, às vezes desce um negócio com uma velocidade incrível, todo mundo se apavora. A verdade é que a cadeira está no mesmo lugar. Nada daquilo está acontecendo, mas a percepção da pessoa é que está tudo fora de controle. Só que basta ele olhar para o lado e ver que a cadeira está parada do vizinho. Mas a gente não lembra de olhar para o lado. Fazendo essa mesma comparação, às vezes a nossa vida está igual essa tela desse simulador. E não está entendendo mais nada, você desespera, e daqui a pouco você esquece de, em vez de olhar para o lado, olhar para o alto, olhar para Deus, e ver que está tudo sob controle. Muitas discussões que nós temos em família passam por essa vertente. A gente pega uma linha de interpretação, a gente começa a fazer associações disso, e no final a gente está fazendo uma série de afirmações precipitadas, sem ter noção da completa realidade, e induzindo pessoas a erro, e nós mesmos nos enganando. Isso destrói a alegria. Isso destrói a comunhão. Isso destrói aquilo que nós entendemos como verdade. Porque não é a verdade. É a minha perspectiva da verdade. O salmista achava que Deus tinha mudado. Às vezes a gente acha e a gente está errado. Terceiro aspecto, para superar essa distorção, precisamos colocar os olhos em Deus. Na sua estabilidade, Ele não muda, Ele não varia, Ele é Deus. No seu caráter, que é inquestionável, e ao mesmo tempo tirar os olhos de nós mesmos, da nossa instabilidade emocional, do dia que a gente está muito bem, do dia que a gente está muito mal, né? Da variação de humor, onde o salmista colocou o seu olhar. Ainda, antes de mais nada, ele se lembra do fato que Deus já construiu a história no meio do seu povo, no povo de Israel. Sua ação na história é concreta e não abstrata. Ele não pode negar o fato de que Deus já deu vitória, participou da sua história. Foi assim que Davi venceu o gigante Golias. Tu vens contra mim com espada e escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Da onde saiu a segurança de Davi? De Deus. Por que ele tinha tanta certeza que Deus ia dar a vitória? Primeiro, porque Deus mandou ele ir. Segundo, que ele já tinha experimentado ao longo da sua própria história uma série de episódios em que Deus o salvou. Ele lutou contra o leão e venceu. Ele lutou contra o urso e venceu. Não ia ser um gigante que ele derrubar ele. A vitória de ontem nos dá segurança para crer na vitória de hoje. Se Deus já revelou o seu cuidado,
por que deveríamos andar inseguros hoje? Se Ele já nos guardou até aqui, Ele já prometeu o cuidado. Para obter a vitória, o salmista lança a mão da sua memória. Recordo dos feitos do passado. Versículo 11. Recordo dos feitos que o Senhor fez no passado. Esta foi a mensagem estratégica do profeta Jeremias, lá em Lamentações, quando ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lembremos do que Deus já fez na nossa vida. Lembramos que é Ele que nos torna, Ele nos coloca em um lugar seguro. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta, ou sua segunda carta, ele fala muito da importância da memória. 2 Pedro 1, 13, 15, e depois repete no 3, 1, ele diz assim: quero recordar a vossa memória esclarecida. Precisamos aprender que na vida, quem vive melhor não é quem se lembra mais, mas quem tem memória melhor. Entenderam a diferença? Lembrar, a gente lembra de tudo. Agora, a memória daquilo que o Senhor tem feito é melhor. O que Ele separa, o que Ele traz na memória, né? Tem gente que a gente chega para conversar, é só tragédia. Quando eu tinha 1 ano, eu quase morri. Quando eu tinha 1 ano e meio, quase me mataram. Quando eu tinha 2 anos, eu morri no acidente. Quando eu tinha 3 anos. E ele não percebeu que ele não morreu em nenhum desses casos. Que Deus guardou a sua vida em todos esses casos. E aí o salmista começa a recordar algumas coisas, e esse é o tema, ou melhor, o versículo que a gente vai gastar um pouco mais de tempo, que é o versículo 13, o verso 13. O salmista recorda por que ele precisa entender de fato quem é Deus, e não a partir das suas emoções que estavam alterando a realidade. As nossas emoções alteram a realidade. Primeira coisa, a santidade de Deus. A santidade tem a ver com motivos. Se Deus é santo, seus motivos para conosco são sempre melhores. Deus não brinca com a nossa dor. Deus não sente prazer no nosso sofrimento. Deus não é um Deus tirano com o seu povo. Deus não se afastou do salmista. Ele não deixou de renovar suas misericórdias a cada manhã na vida do Asaf. Mas ele, com a sua percepção equivocada, achou que Deus tinha se afastado. É interessante quando a gente vai para Isaías, por exemplo, no capítulo 1, Isaías fala assim: Israel, eu não consigo entender vocês. Está vendo o boi, o jumento, eles reconhecem quem alimenta eles e obedece. Vocês não conseguem me obedecer. Vocês não conseguem reconhecer que sou eu que sustento. O salmista também nos ensina acerca do poder de Deus. Ele recorda do seu poder, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele sabe que o Deus em quem ele coloca a sua confiança é todo poderoso, soberano, e nada lhe é impossível. Se ele não faz alguma coisa, é porque isso faz parte dos seus propósitos eternos e muitas vezes misteriosos, que a nossa humanidade não é capaz de aprender ou de entender. Somente Deus tem a prerrogativa de ser Deus, de fazer o que deseja sem ter que explicar as suas razões. Deus é Deus. Então ele confia na santidade de Deus. Ele recorda, da santidade de Deus e do poder de Deus. Terceiro, ele recorda da forma misteriosa de Deus agir. Deus caminha sem deixar vestígios, versículo 19, verso 19. Essa é a afirmação que lemos também no versículo 13. Ele passa misteriosamente pela história, só que a expressão sem deixar vestígios está só no 19. Assim é o Espírito de Deus, como um vento, ouve a sua voz,
mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Deus age da forma que Ele quer. Quarta coisa que o salmista recorda é a direção sábia e pastoral de Deus. Essa afirmação a gente encontra no verso 20 claramente. O teu povo tu conduzes como rebanho pela mão de Moisés e Arão. Deus usa pessoas para realizar seus propósitos, mas é Deus que está por trás de todas essas coisas. Lembrando que a nossa confiança precisa estar no Senhor, que a nossa energia precisa ser em anunciar a sua palavra. Nós não fomos chamados para brigar por ideologias. Nós não fomos chamados para ficar batendo boca no Facebook, no Instagram, seja lá qual mídia você esteja utilizando. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para compartilhar fake news, porque aquilo satisfaz o que eu acho que é certo. Uma recente agora, não vou falar, mas tem muita. Né? Não vou ajudar a propagar de novo a fake news, né? Mas tem muitas. Que num simples clique, numa simples busca, você descobre que está errado. Dados atualizadíssimos da pandemia, você entra no site do Ministério da Saúde, e a última atualização das outras doenças são 2018. Mas lá na notícia está que está de março agora. Não sei quantos infartos. A última atualização do próprio site que está na publicação. 2018. Montagens e mais montagens. Algumas grosseiras. Que não dá nem para tirar como inocente quem compartilha. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos o povo da verdade. Conflitos, enfermidades, lutas, tragédias podem nos desequilibrar. E quando tomamos decisões ou fazemos acelerações radicais nesses momentos, quase que inevitavelmente nos equivocamos e traremos consequências danosas à nossa vida. Quem nunca se arrependeu de alguma decisão feita de cabeça quente, ou movido por alguma raiva, quando de fato não estávamos no nosso equilíbrio de emoções? Volta à frase do quartel: controle suas emoções. Então, se conseguir lembrar, veja se as emoções, a situação e a saúde são aliados ou inimigos. Se perceber que algum desses fatores o leva a julgamentos equivocados, reflita um pouco mais. Nós não estamos numa partida de futebol. Não estamos. Inclusive está suspenso no mundo inteiro futebol. Não estamos. Eu não preciso estar certo. Essa semana, falando isso na devocional, eu comentei um fato que aconteceu comigo, a igreja, que eu falei uma coisa. Não é assim que tem que se proceder, tem que ser por esse. Eu tinha certeza que eu estava certo. Falei, é assim? Então tá bom, recolhi. Vamos fazer conforme você disse que era para ser feito. Chegou lá na frente, deu errado. Eu não precisei espernear. E aí quando a pessoa falou, poxa, você estava certo. Falei, pois é, mas eu nunca quis estar certo. Eu só queria resolver o problema. Vamos resolver? Está pronto aqui ainda. Eu não joguei fora, não. Vamos continuar de novo. Agora a gente falou. É assim que a gente tem que agir. Controle suas emoções. Controle suas emoções. Drauzio Varela, no livro O Fio da Navalha, afirma que preconceitos distorcem a realidade mais do que alucinações. O mesmo a gente pode dizer das emoções. Uma pessoa debaixo de pressão pode encontrar dificuldade de ver as coisas como de fato elas são e avaliar baseado naquilo que parece ser, mas não é. Cuidado com o seu emocional. Ele pode distorcer os seus julgamentos e até mesmo a realidade. Até mesmo a realidade. Então, antes de julgar, antes de
decidir, antes de emitir a sua opinião sobre qualquer assunto, primeiro, verifique, considere se você está equilibrado emocionalmente para avaliar aquela situação. Até que ponto eu estou comprometido emocionalmente e vou ser tendencioso para algum lado? Estou debaixo de uma grande pressão? Eu estou com a minha saúde debilitada? Né? A minha variação humoral está muito grande. É importante considerar essas coisas porque a saúde, estresse e irritabilidade podem alterar sua capacidade de julgamento. E não julga como deveria. Segundo, estou entendendo bem quem Deus é? A confiança no caráter de Deus está te dando descanso para tomar essa decisão? Nada é mais salutar que uma correta compreensão de quem Deus é. E nada pode nos adoecer mais do que uma teologia errada. Ou uma suspeita de Deus, ou achar que Deus já não é quem ele disse que é. Ou que ele mudou. Paulo afirma a Timóteo assim: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. 2 Timóteo 1,12. Faça essas perguntas antes de tomar a decisão, antes de emitir uma opinião. Mas não pare nas perguntas. O salmista fez todas as perguntas, mas não é um ser permanente em crise. Ele corre o risco de ficar apenas no questionamento sem encontrar respostas e soluções. Mas ele procura a resposta e a solução. Reflita sobre a obra de Deus, para a gente refletir e ir para casa. O salmista não para nas perguntas, mas reflete sobre a intervenção de Deus na história. Ele faz uma série de indagações. Será que a graça deixou de ser derramada? Será que Deus se afastou? Será que Deus está com raiva? Será que Ele não quer mais saber da gente? Depois de ele fazer todos esses questionamentos acerca de Deus, ele fala assim: peraí, mas Deus ele agiu na história até hoje. Ele fez grandes feitos. A obra de Deus é maravilhosa na história. Ele não vai abandonar. E aí, que tal a gente pensar não só na obra do Deus Pai, mas na obra de Cristo? A cruz é um lugar de paradoxo. A cruz que hoje está apagada para ficar melhor na gravação. Você nunca se perguntou por que Jesus foi para a cruz? Quando olhamos para a cruz, a gente não consegue entender nada. Um Deus resolve enviar o seu filho para morrer numa cruz, para me resgatar, miserável pecador, que na primeira crise vou entrar em crise contra ele, inclusive. Não faz sentido. Ninguém, nenhum de nós, acha que foi uma boa ideia. Nossa, não. Qualquer um tomaria essa decisão. Não, só Deus era capaz de tomar uma decisão dessa. Desse amor sacrificial. Porque a gente olhar e falar assim: não merece. Pecador bom e pecador morto. Por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus doou o seu filho para morrer por nós? Não precisava de nada da nossa parte, a gente não tinha nada para dar para ele. Ele já é autossuficiente, ele não precisa dele, não precisa de mais nada além dele. Decidiu entregar o seu filho por mim. Como que a gente entende a redenção a partir do mérito? Não tem como. Um Deus que morreu por mim, que paga o preço do meu pecado para me reconciliar com Ele mesmo. Como entender o paradoxo de Jesus, o verdadeiro Deus, que clama ao Pai, o verdadeiro Deus: por que me desamparaste? Na cruz, todos os nossos pecados em cima dele. Alguns teólogos, a maioria dos teólogos, vão dizer que nesse momento Deus se distancia de Jesus, vira as costas para Jesus, e aí, no desespero, 100% homem, ele diz assim: não me abandona. Esse abandono era nosso. Esse virar de costas era para a gente.
Era o teu pecado que estava lá, não era de Jesus. Apesar da gente não ter explicação para esse tão grande amor, como a gente cantou, né? Ousado amor de Deus, nós nos deleitamos na sua graça e no seu mistério. Ali todas as questões não explicadas tornam-se claras pelo poder de Deus. Deus quis fazer assim, pronto, acabou. Não precisamos de explicação. Milagre não se explica. Graça de Deus é inexplicável, porque a gente sempre vai olhar pela nossa ótica humana, movido pelas nossas emoções. E falar assim, não, morrer por mim tudo bem, mas morrer por ele, né? Coração egoísta, pecaminoso, né? Não, ele não. Outros, tudo bem, mas esse aí, esse não tem mais jeito. E a gente volta nas nossas crises teológicas de nossos dias. Jesus andou com pecadores. Jesus ensinou como fazer. Mas você não vê Jesus entrando em discussões básicas. Você não vê Jesus gastando energia com o que não era propósito do seu ministério. A cruz nos ensina muito mais do que a gente pode imaginar. A cruz não era o fim, era o começo da nossa vida. Jesus, ele faz com que a nossa realidade seja transformada. E a gente que tem distorções de realidade a todo momento, precisa lembrar que a nossa realidade era mais dura. Era o mais duro possível. E Jesus morreu na cruz e a transformou. Então, no momento de dificuldades e lutas, de pandemias, de crises, a gente precisa lembrar que Deus não mudou. Ele mudou a nossa realidade lá atrás. E Ele que nos mantém sustentados até hoje. E vai continuar nos sustentando, porque Ele não muda. É Ele que quer fazer assim. E se isso vai ter solução, a solução vai ser dada por Ele, e não por A ou B. Eu preciso ter mais, gastar mais a minha energia falando com e de quem pode de fato resolver a nossa vida. Não existe herói, não existe perfeição, não existe milagre que não seja em Deus. Se nós colocarmos nossa confiança em qualquer coisa, em qualquer pessoa que não seja Deus, nós vamos quebrar a nossa cara. E aí o meu coração do velho homem vai ter que ser morto mais uma vez para eu não virar e falar assim, bem feito. Porque a Bíblia nos orienta em quem nós devemos repousar a nossa confiança. O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente é Deus. E não a nossa estrutura, não a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão. O salmista dá uma cosmovisão totalmente equivocada. E ele muda no meio do desabafo e fala assim, o que eu estou fazendo? E a minha oração é para que a gente sempre pare no meio dos desabafos e pense, o que eu estou fazendo? No meio do textão, resolva apagar o textão. Sabe o que eu vou escrever isso? As 3 primeiras, né? Vai edificar? É verdade? Vai ser útil? Se não passa nas 3 primeiras, apaga. Vai orar. Volte a compartilhar a palavra de Deus. Não os nossos achismos, as nossas opiniões fortes. A gente vive na geração da lacração, né? Então, frase de efeito sempre é muito bonito. E aí alguém vai botar embaixo, lacrou. Né? Aí tu deu aula. E aí o ego cresce.
quando na verdade ninguém sabe o que está fazendo. A única verdade, a única certeza que nós temos é a palavra de Deus. Na dúvida, recorra a ela. Amém? Que Deus nos abençoe, que as nossas emoções não distorçam a realidade. E a principal delas, que nós éramos pecadores e foi Cristo que nos resgatou. Nós não merecíamos nada, não merecemos nada. E não tem nada que a gente faça que faça Deus nos amar mais, não tem nada que a gente faça que faça Deus nos amar menos. Ele nos ama porque Ele escolheu amar. E ponto. E a partir daí, quando a gente entende que a gente é salvo pela graça, a gente não se sente superior a mais ninguém. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos orar pelos nossos campos missionários. A Igreja Presbiteriana Rede, Igreja de Rio Claro, Igreja de Coroa Grande, nossas PCLs, a Devocional Virtual, Projeto Pequeninos, NEI, Projeto França, Reverendo Marcos Azevedo, Missão Sena, lá em São Paulo, onde está tendo o maior caso. Essa semana, se não me falha a memória, já foi noticiado que a capacidade dos hospitais já tinham sido alcançadas, né? Então estavam correndo para tentar abrir os outros lá que iam ser abertos emergencialmente. No Rio também já tiveram 5 hospitais com os leitos esgotados, chegaram no seu limite. É interessante, eu tenho adotado uma postura mais reservada em relação a esse assunto, mas é muito interessante quando os números passam a ter nomes. Essa semana, só lá no colégio, pai de 2 alunos faleceram. 2 pais, não é o mesmo pai não. E a gente começa a perceber a subnotificação. Tem muito mais casos para ser notificado. E aí, da onde está tirando isso, pastor? Da minha casa. Minha mãe foi 3 vezes no hospital. Se ela tivesse parado na segunda, ninguém ia saber que era Covid. A família toda se toma. Ninguém testado. Então está subnotificado. Vamos orar para que Deus oriente a como deve ser feito. Mulher única, nosso consórcio Litoral Sul também, da plantação de novas igrejas, e os servos em ação, que dentro das suas possibilidades continuam trabalhando de casa e provendo, né, máscaras e outros insumos. Amém? Vamos orar pelos campos missionários. A gente vai estar orando e encerrando também. Vou estar interpretando a bênção. O Ministério do Louvor vai fazer o pós-lúdio. Senhor, muito obrigado, Pai, porque temos convicção de que o Senhor é o Senhor da história. É o Senhor que governa a nossa vida, é o Senhor que mantém a nossa segurança em Ti. Nós não podemos e não temos condições de fazer nada para nos proteger do perigo, proteger do homem mau, mas o Senhor nos guarda com a Tua mão poderosa. Muito obrigado, Pai, porque temos a certeza de que os nossos olhos estão sempre fitos no Senhor e não nas adversidades, não nas nossas lutas. Também temos convicção de que ninguém pode resolver o nosso problema senão o Senhor. Que a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso amor deve ser exclusivamente ao Senhor e não a qualquer outra pessoa. Que nós continuemos a olhar para o Senhor que pode sarar essa nação, que pode fazer, Pai, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Seja também, Pai, com os campos missionários, os projetos missionários da igreja, seja lá com o reverendo Anderson e André Reis na Igreja Rede, seja com o pastor Davi em Coroa Grande, com o Hilton e Carol em Rio Claro, seja com as PCLs, cada líder, cada família, cada lar, Pai, que se reúne para aprender um pouco mais de Ti, a ter comunhão uns com os outros e com o Senhor, seja com o projeto Pequeninos, Pai, aquelas crianças lá no Morro do Carvão, que o Senhor continue a direcionar aqueles Teus servos para continuar, Pai, a pregar o Teu amor, o Teu Evangelho àqueles pequeninos. Seja com o pastor Marcos Azevedo na França,
protegendo a sua família, protegendo a sua saúde, para que ele continue sendo canal do teu amor, do teu evangelho naquele país. Seja com o projeto Sena, Pai, um projeto tão bonito, de olhar para aqueles que são estigmatizados, aqueles que são desprezados, Pai, muitas das vezes pela sociedade, a olhar com o teu olhar de misericórdia, com o teu amor, estender e mostrar que existe um caminho melhor, que é o teu caminho, Pai. Continue abençoando aqueles missionários lá na Missão Sena, nesse período difícil de pandemia também em São Paulo, seja com Mulher Única, com as irmãs que se dedicam a aprender mais acerca da tua palavra, de como ser, Pai, mais dedicadas ainda a partir das orientações que o Senhor mesmo dá para as mulheres. Seja com o projeto Litoral Sul, com a plantação de novas igrejas na nossa região, que o Senhor continue a nos direcionar, a olhar os campos, mostrar onde o Senhor quer que nós iniciemos trabalhos, dar sustento, dar direcionamento para a escolha de obreiros. Seja também, Pai, com servos em ação, com cada professor, com cada voluntário, com cada aluno, que eles continuem buscando dentro dessa limitação de reunião, continuar te servindo, Pai, ainda que das suas casas, produzindo, Pai, para demonstrar o teu amor à nossa cidade, à nossa comunidade. Nos abençoe, nos dê uma noite de paz na tua presença, que tudo que nós venhamos a fazer no restante dessa noite, durante a semana, seja tão somente abençoado pelo Senhor e anunciar o teu evangelho, proclamar a tua salvação, mostrar que só o Senhor é o Senhor deste país, só o Senhor é o motivo da nossa adoração, só o Senhor é a quem pode, Pai, resolver a nossa causa. E mais ainda, Pai, que só o Senhor já resolveu o maior dos nossos problemas, que era o pecado. Muito obrigado pela morte de Cristo na cruz para a remissão de nós, miseráveis pecadores. Muito obrigado por nos fazer teu povo, muito obrigado por nos redimir, e muito obrigado, Pai, porque nós éramos distantes inimigos e o Senhor nos reconciliou e nos fez amigos do Senhor. Muito obrigado por tudo, nos dê uma noite de paz na tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouso permaneça sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Está todo. Espírito Santo, ore por mim. Lembra, Deus, tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.